Olá, quantas vezes nós somos guiados e dirigidos por Deus para fazer coisas, para tomar atitudes, para falar com pessoas, para levar uma mensagem de conforto e consolo. Mas muitas vezes o Senhor não usa só a nós que somos os seus ungidos, os seus filhos. Às vezes nós ouvimos pessoas que às vezes estão passando na rua ou que através de uma leitura, através de um cântico, nós ouvimos a mensagem do Senhor. Precisamos estar atentos a muitas coisas. E o nosso texto, ele está no segundo livro de Reis, no capítulo 4, e ele fala de uma mulher que tinha uma dívida a pagar e não escolheu apagar essa dívida. Essa dívida foi deixada pelo marido dela. E os cobradores, eles estavam querendo levar os filhos dessa mulher como pagamento. Então, ela recorreu ao profeta, que era o homem que poderia resolver essa questão, e expôs a sua situação. E o profeta perguntou para ela o que ela tinha em casa. E ela disse que não tinha nada. A situação estava tão difícil que ela não tinha nada em casa, apenas uma botija de azeite. E foi com essa botija de azeite, a única coisa que ela tinha em casa, e ela conseguiu, pela fé e ouvindo o que o profeta falou, resolver toda a situação dela. Então, o texto diz assim, a partir do versículo 2. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Ele disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Uma decisão interessante. Ela tinha vasilhas, e nessas vasilhas ela colocou um azeite que foi se multiplicando. Isso é o que diz o texto bíblico. E com essa multiplicação do azeite, ela conseguiu pagar todas as dívidas dela e ainda sobreviver, e os seus filhos não foram levados como escravos aos credores. Conosco também não é muito diferente. Só que o que eu quero focar nesse texto é que, certamente, né, nós temos a possibilidade hoje de levar as nossas questões a Deus, para que Ele, que é o Todo-Poderoso, nos oriente o que fazer e como resolver as nossas faltas, as nossas necessidades, né? E eu fiquei pensando, hoje também nós precisamos estar abastecidos, nós precisamos estar revestidos, nós precisamos ter conteúdo. A palavra do Senhor também nos identifica como vasos, e muitas vezes vasos de honra, mas vasos de barro que precisam ser moldados também pelo oleiro. Esse oleiro é Deus. E existe um texto aqui em Isaías 64:8 que fala assim: contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras das tuas mãos. E 2 Timóteo 2:20 e 21, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então, nós, pelo ponto de vista da palavra do Senhor, que é verdadeira,
nós também somos vasos. E na qualidade de vasos, nós temos que ser moldados pelo Senhor. E também, como vaso, nós precisamos de azeite. O azeite que só o Senhor pode derramar sobre nós. O azeite da unção. O azeite, na palavra de Deus, ele tem várias funções. Ele representa a presença do Senhor, do Espírito Santo. Ele também é citado como remédio para a cura e principalmente como unção. Então, nós, quanto vasos, precisamos estar focando nesse viés, cheios da unção. Só vamos conseguir isso quando buscarmos a Deus em todo o tempo. E nós já sabemos disso. Então, quando nós estivermos colocando diante de Deus todas as nossas questões e pedindo que Ele nos abasteça, que Ele nos molde, que Ele supra as nossas necessidades, mas que Ele também faça de nós um vaso de honra, cheio de azeite. O que vamos fazer com esse azeite? Já se perguntou isso? Esse azeite é o nosso combustível para nós seguirmos em frente. Então, o que está faltando hoje para nós? Nós estamos com o nosso azeite, as nossas lâmpadas abastecidas, então nós precisamos ir, porque nós já temos os elementos para iluminação. E esse azeite significa isso. Então, aquela mulher, ela encheu as vasilhas com azeite porque ela precisava vender e ela sobreviveu disso. E ela fez isso como? Ela entrou na casa dela e ela fechou a porta, ela fez em segredo, em silêncio. Nós também precisamos, eu deixo isso para a nossa meditação. Continuemos buscando mais a Deus, entrando nos nossos quartos, fechando a nossa porta e clamando a Ele, porque é Ele quem nos abastece. É Ele quem nos dá o combustível para o dia a dia, para resolvermos tantas questões, mas também é Ele quem nos dá o combustível para sermos luz aonde Ele nos envia. E essa é a principal parte. O Senhor continue nos abastecendo de azeite, porque enquanto houver vaso, você e eu somos vasos. Enquanto nós, e não só nós, mas muitas pessoas, o Senhor tem muitos vasos e Ele enche e abastece de azeite. Que nós possamos fazer a diferença onde quer que estejamos, com este azeite, com esta unção que Deus já derramou sobre nossas vidas. Meditemos nisso. Nós não temos qualquer coisa que Deus nos deu. Deus nos deu azeite. Então, onde houver um vaso de honra que Deus colocou, esse vaso, Deus coloca azeite. E esse azeite precisa ser usado como lâmpada, como combustível para lâmpadas, para nós levarmos a palavra do Senhor e fazermos conforme Ele nos orienta. Então, o nosso azeite como está hoje? Nosso azeite está pouco, está médio, está cheio no vaso? Se não está, vamos buscar ao Senhor mais ainda. E se está, vamos, porque nós temos combustível. Nada de ficarmos desanimados, ou cansados, ou parados, ou pensando, ou em dúvida. Se Deus já nos deu o azeite, nós precisamos ir e usar esse azeite. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada, porque o Senhor nos fez vasos para honra e glória única do teu nome. Senhor, que nós venhamos sim a estar sempre cheios do teu azeite, da sua unção, para levarmos a tua palavra, para levarmos, Senhor, o conforto, o consolo àqueles, Senhor, que precisam e que necessitam. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelo teu azeite. Obrigada, porque o Senhor nos modelou como a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.